Ah, eu não vou votar nem Lula nem Bolsonaro. Meu negócio é Jesus. Tá, Jesus é candidato? Não, gênio. Então, enquanto Jesus não for candidato, não tem como votar em Jesus. Então, o cara que se assemelha mais aos princípios, valores e representa o povo cristão é Bolsonaro. Agora, que existem várias pessoas ainda hoje que utilizam do Bolsonaro para poder colocar uma imagem de redenção, como se assim, ele fosse quase Jesus ou intermediário ali de Deus, tem gente que faz isso. E a gente precisa separar ali essas pessoas. Mas não fazer com que nenhum cristão deixe de falar sobre... O Bolsonaro não é o nosso guia espiritual. Ele não é um pastor e nem um padre. Ele é um presidente. A ponte para Deus continua sendo Jesus Cristo. Timóteo, né? Não há nenhum intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Só que, por que um padeiro não fala só de pão? O eletricista não fala só de eletricidade. A gente, cristão, a gente só pode, entre aspas, falar só digamos assim, da igreja? Não. A gente pode se envolver em outras coisas. Uhum. O que não pode acontecer, que eu entendo você, tá? Que tem essa, digamos assim, esse receio, essa dificuldade com a igreja e política, porque muitos vagabundos usaram da igreja para poder se eleger. E aí depois chega lá, o cara trai a mulher, o cara é um adúltero. Não que o cristão não possa errar, tá? O negócio é você comer... Já se preparou para o adultério, você viu? Né? Não. Pô, não. Eu tô dizendo o seguinte sentido, porque quando eu falo isso, muitas pessoas podem achar, tu tá querendo pagar de perfeito. Não, cara, eu erro, eu falho, eu tenho minhas tentações. Pô, eu tenho 26 anos de idade, eu sou ser humano como todo mundo. Só que eu compreendi que quando você não ocupa um lugar, outra pessoa vai ocupar, não vai ficar vazio. Então o que aconteceu? A igreja falou o seguinte, política do capeta. O que o capeta fez? Obrigado. Tomou pra ele. Porque televisão é do capeta. Bicho, o meu pai, ele era da Assembleia, e sem falar mal aqui da Assembleia, porque inclusive é uma igreja que dá muita base em termos de educação, escola bíblica dominical, etc, intelectual. E aí, pô, só que eles tinham alguns dogmas, digamos assim, que pra mim não fazia sentido. Tipo, meu pai não podia jogar bola, porque era a bola do capeta. Era a bola do capeta, você não podia jogar. Nicolas, quando eu era pequeno, minha mãe era testemunha de Jeová, nada me assusta. Entendi, então assim, já tá no nível master, né? Nada. Não, tudo bem, eu sou um amador aqui perto do profissionalismo do seu. Mas assim, tinha isso. E aí a gente acabou, o povo cristão ficou frustrado, sabe? Com os cristãos da política. Só que, cara, eu posso abrir aqui, na real, porque eu não lembro o livro. Claro, a primeira... Esse aqui é o livro que o Nicolas me deu. Como Lula chegou ao poder injustamente, deixou... Canalha, 1000 vezes. Se eu virar pra câmera capa, eu não posso mentir, Maurício. Eu primeiro preciso mentir. Verdade. Porra, eu tô mentindo. Verdade. Pô, esse meu livro aqui, mostra pra câmera aí, cristão, aqui que eu mostro. O Cristão e a Política, eu lancei esse ano aí com muito carinho, Descubra Como Vencer a Guerra Cultural, e eu falo sobre isso. Leia, você vai entender o que eu tô falando aqui. Já na primeira frase aqui que eu coloco, resume muito essa questão que é do Spurgeon. Fala aqui, ó: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então eu acredito que seja isso. O problema não é você se envolver com a política, é você utilizar da política como se aquilo dali fosse algo redentor. O Bolsonaro não tem a condição de redenção. Quem nos redime do pecado é Jesus Cristo, pô. Mas tem gente que fala assim: Rafael, eu sou cristão e algo que me incomoda é ver o nome da igreja ligado ao Bolsonaro. Te incomoda isso, visto que a igreja tem vários rótulos e um nome político atrelado a ela é mais um para combater? Legal, vou explicar isso, pessoal. Boa cristão pergunta. E não cristão, vamos lá. Uai, seu app de vídeos curtos.